Salve irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa 13ª aula do panorama do Antigo Testamento. Hoje nós veremos a respeito do livro de Esdras e de Neemias, os dois últimos livros que relatam questões históricas da vida e do povo de Israel, questões muito importantes para a nossa compreensão do que foi o retorno do exílio. Vamos lá? Nossa 13ª aula do panorama do Antigo Testamento. Bom, introduzindo, hoje eu não vou introduzir como de costume, falando a respeito de quem escreveu, o que escreveu. Como nós vamos tratar de dois livros, eu já vou direto para a história do livro, mas não há muitos detalhes, não há muito o que a gente discutir a respeito da escrita destes livros, né? Esdras provavelmente e Neemias, ou eles mesmos produziram seus próprios livros, ou um cronista pode ter copiado tudo isso, amando tanto de Esdras quanto de Neemias. Mas o que importa para nós agora é o conteúdo. Então vamos lá, nós veremos dois livros hoje. Os livros de Esdras e Neemias completam o registro histórico do Antigo Testamento. Eles recontam a história do retorno dos exilados à sua pátria em um clima de grande celebração nacional. Era uma festa o que estava acontecendo, poder retornar. Finalmente eles retornam então para o seu lar. Esdras liderou um grupo de exilados para reconstruir o templo do Senhor. Neemias lidera um outro grupo, mas para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ainda assim, ambos os líderes eles entendiam que reconstruir edificações não restauraria a sorte da nação ou as bênçãos de Deus. A reconstrução espiritual era tão importante quanto a reconstrução das edificações. Eu diria que mais importante do que a reconstrução das edificações, tendo em vista que mais para frente o templo será destruído para nunca mais ser reconstruído. E Pedro vai nos dizer que nós somos, né, o templo do Espírito Santo, que nós somos então as pedras que constituem esse templo, porque o que importa de fato e na realidade é a nossa vida espiritual diante do Senhor. Vamos começar por falando sobre os livros, né? Os livros de Esdras e Neemias, como já foi dito, concluem o registro histórico do Antigo Testamento, narrando o retorno dos exilados. Lembre que nós terminamos Daniel, e Daniel ele estava onde? Daniel estava na Babilônia. Daniel então viu, né, profetizou a Nabucodonosor a respeito da queda da Babilônia, de um povo medo-persa que iria invadir, então, e este império iria cair. Então você vê, isso aconteceu. Agora nós estamos já depois dessa tomada, né, da queda da Babilônia, e Esdras e Neemias já é um povo que estava lá já no exílio e que desejam voltar para a sua casa. Então é esse retorno da Babilônia para Jerusalém que nós vamos falar hoje neste estudo. Esdras e Neemias abordam justamente este momento histórico em que eles voltam para Jerusalém e as reconstruções que foram feitas lá. O livro de Esdras e Neemias originalmente eram, e provavelmente, unidos em um único livro. Então, não há, né, essa divisão Esdras e Neemias, muito provavelmente. É bem provável que isso seja um único livro histórico que acompanhou e que depois foi separado justamente porque conta a história de dois personagens diferentes de Esdras e de Neemias. Então, este é um fato muito interessante que provavelmente esses dois livros fossem unidos. Ambos os livros foram escritos em um clima de celebração nacional. Não foi um livro escrito com tristeza, eles estavam lá na Babilônia, estava tudo destruído, nós vamos voltar para aquele lugar destruído. Se a gente fosse olhar por uma questão do que é melhor para as nossas vidas, vocês prefeririam ficar aonde? Voltar para um lugar que estava destruído ou ficar num lugar que era próspero e que tudo dava certo, né?
Então aqui há um desejo nacionalista do povo de Deus de retornar, mesmo que aquilo esteja destruído. E esse nacionalismo não é em, pelo fator da nação, pelo orgulho nacionalista ali, do povo de Israel. Não, é porque lá estava o templo de Deus. Lá Deus se fez presente no meio do seu povo, ele habitava no meio do seu povo. Este é o símbolo do templo ali, né? Deus habitando no meio do seu povo, Deus vindo habitar, né? Então veja que quando eles saíram, foram presos, Deus abandonou o seu povo, e não foi um abandonar assim, tipo, de deixar, foi propósito de Deus se retirar para que o povo experimentasse o mal que viria sobre eles, e agora este retorno, o que significava para eles? Significava então que Deus iria voltar, estava restaurando a sorte do povo de Deus e trazendo eles de volta, permitindo a reconstrução, e nós vamos ver como essa reconstrução se deu de maneira assim fantástica e impressionante, de uma maneira em que Deus, somente Deus mesmo, para conduzir, você ver a mão de Deus conduzindo a história de tal maneira a restaurar a sorte de Israel. Então, ambos os livros foram escritos em um clima de grande celebração nacional. Os exilados se alegraram diante da queda dos seus conquistadores, os babilônios, e diante da emissão do decreto que dizia que eles deveriam retornar à sua terra. E aqui há uma questão bem interessante com relação a isso. Como eu falei em Daniel algumas vezes, Nabucodonosor, ele era um cético com relação a essas coisas espirituais, com relação a essas divindades. Tanto que ele cria uma imagem de si próprio para ser adorada. Ele vê nele mesmo o poder necessário que conquistou todas aquelas coisas. E como Deus humilhou Nabucodonosor até que ele reconhecesse o único Deus. Apesar dele falar de deuses, apesar de ele mencionar isso algumas vezes, ele mencionava isso simplesmente como uma questão cultural do seu povo. Mas é nítido para mim que havia um ceticismo com relação a Nabucodonosor. Por isso que quando Nabucodonosor invadia todos os outros povos que ele conquistou, ele mandava destruir o templo do Deus daquele povo, para mostrar, primeiro, psicologicamente sobre aquele povo, de que o Deus dele fora destruído por Nabucodonosor. E depois para colocar Nabucodonosor como sendo o poder que conquistou aquele Deus e aquela terra, mostrando que ele tinha poder. E então havia mesmo esse tipo de ceticismo. Agora, nesse retorno, o que nós vamos perceber é que Ciro, ele já não era um rei cético, como era Nabucodonosor. Pelo contrário, ele temia esses poderes espirituais. E o fato dele temer esses poderes espirituais, ele restabeleceu o culto, então, de Jerusalém, mandou reconstruir o templo de Jerusalém. Ao saber que Nabucodonosor destruiu e que os judeus ali estavam presentes no meio do povo da Babilônia, então há um certo clima para Ciro ali de maldição sobre a sua vida, e tentando alcançar o favor de Deus, ele então faz isso. É claro que nós devemos levar em consideração algo muito importante, né? Eu não estou querendo desespiritualizar a coisa, mostrando que há um misticismo da parte de Ciro, que então fez com que ele restabelecesse tanto o ceticismo de um, Nabucodonosor no caso, quanto o misticismo de outro, no caso de Ciro, são providenciais, ou seja, é Deus pesando ou não a mão sobre a vida desses dois homens, de maneira que o pecado deles redunde em glória ao nome de Deus. O pecado de Nabucodonosor, no final de sua vida, redundou em glória ao nome de Deus. O pecado de Ciro, por medo do misticismo e o restabelecimento do povo de Deus, a reconstrução dos muros e do templo, redundou em glória ao nome de Deus. Então você vê que em ambos os casos há uma providência de Deus em restaurar o seu povo. De outra forma, como que nós poderíamos explicar que de todas estas grandes nações
que foram mencionadas, a única que permanece hoje é Israel. Ou seja, Deus, de certa maneira, ele sustentou a história. A menor nação, Deus já fala isso lá no Egito, no Êxodo, lá no Egito, que Deus o escolheu porque ele, ela era a menor dentre as maiores. Então, dentre as nações, a menor dentre as nações. Então, Deus escolhe o menor e ele faz esse povo se tornar grande. Depois, o povo se afasta de Deus. Deus faz com que ele se torne um povo disperso, um povo levado cativo, um povo que já não tem mais casa, já não tem mais lar, já não tem mais terras, já não tem mais templo, já não havia mais nada que pudesse gerar uma identidade naquelas pessoas. E que quando a identidade desse povo está se perdendo, o que Deus faz? Deus restaura a sorte daquele povo e refortalece a história daquele povo para que ela fosse contada. Então é Deus conduzindo o seu povo, e nós, ao observarmos a história de Israel, nós podemos ver grandemente a mão de Deus conduzindo a história. E não é impossível negar, é impossível apelar simplesmente para fatos históricos e falar que são coisas do acaso. Pelo contrário, o que nós vemos este é um povo que é conduzido por Deus. Então, os exilados se alegraram muito diante da queda dos seus conquistadores, os babilônios, e diante da emissão do decreto de Ciro, que dizia que eles deveriam retornar à sua terra. É a obra soberana do Senhor que move Ciro a emitir o decreto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Então veja, ele restaura mesmo para que todos saibam que ele, Ciro, está restaurando ao seu lar o povo de Deus. Esdras lidera um grupo de exilados a retornar a Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor que fora destruído pelos babilônios. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E é muito curioso, porque Ciro, na sua carta, ele chama o Senhor de Iavé. Esse Senhor que nós estamos vendo em letra maiúscula é o nome de Deus que estava escrito lá, assim, é Iavé, ou Jeová, né? O Senhor deu o Senhor, o Iavé, Deus dos céus, me deu todos os reinos, o reconhecimento. Lembra que esse reconhecimento para Nabucodonosor foi acontecer somente no final da sua vida? Aqui já entra Ciro reconhecendo o poder de Deus. Não todo aquele que estar sabendo que ele estava ali somente por causa das mãos de Deus. De alguns lugares em que habita, os homens deste lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Do lugar onde os judeus estivessem, na terra de Ciro ali, na Babilônia, depois que Ciro invadiu, os homens teriam que ajudar os judeus com ouro. Veja que interessante, é muito semelhante ao que acontece no Êxodo, onde as pessoas, os próprios egípcios, ajudaram com ouro, com vestes, com tudo que tinha, que era necessário para que o povo de Deus fosse para o deserto. Acontece de maneira semelhante agora lá na Babilônia, e há então esse exílio, né? Não é mais esse retorno do exílio, né? Essa é uma ocasião de celebração desinibida entre o povo, não é uma celebração velada, né, silenciosa, que fazia esperando acontecer. Não, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor e apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por serem lançados os alicerces da sua casa. Foi só os alicerces. E olha só a festa que eles estavam fazendo. Cantavam e fazendo todo este barulho, né? Essa comemoração. É muito importante ver o som nas escrituras, o barulho, a alegria ali. A Bíblia é bastante barulhenta, tem sempre bastante coisa acontecendo, sons acontecendo, mas quando vem o silêncio, sempre vem Deus falando, sempre vem a majestade do Senhor. E aqui esse povo está comemorando, porque eles estavam comemorando o retorno do Senhor. O retorno, com reconstrução do templo se tornaria então o retorno do Senhor para habitar no meio do seu povo. Só que quando a geração mais idosa viu o que estava acontecendo, eles choraram. Veja o texto. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, ou seja, que conheceram o templo anterior, antes de serem destruídos, eles choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Ou seja, eles não viram o templo pronto, eles viram só os alicerces e já choravam, porque só pelos alicerces eles já podiam ver que a glória do segundo templo não se compararia à glória do primeiro templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Veja, o barulho era tão grande, que de muito longe se ouvia a festa que os judeus estavam fazendo. Só que no meio dessa festa havia o lamento, o choro, porque a glória desse segundo templo não se comparava à glória do primeiro templo. A obra era frequentemente interrompida, impedida, devido a perseguições dos povos vizinhos. Então, quando eles começaram a reconstrução, muitos problemas surgiram, porque depois que a terra foi devastada, aquilo virou terra de ninguém. Então, muitas pessoas, muitos outros povos se apoderaram daqueles lugares. E agora o povo judeu está voltando sob decreto, ou seja, pessoas já tinham suas casas restabelecidas ali, já estava com tudo construído lá, mas por causa de um decreto, né, os judeus agora vão reconstruir tudo que estava destruído. Então, olha o texto. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Sírio e Dário e de Atarxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reino do rei Dário. Então, perceba que apesar de haver diversas dificuldades, de pessoas atrapalharem, de se colocarem no caminho, de tentarem impedir isso de acontecer, o templo concluiu, né? Então foi concluído no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então houve a conclusão. Então veja, Deus conduziu mesmo, independente do levante que houve ali, Deus conduziu toda a história, possibilitando que então o templo fosse reerguido. Esdras gastou grande parte de sua carreira admoestando o povo ao arrependimento e à lealdade à aliança. Olha que interessante. Não foi só uma reforma do templo, foi uma reforma espiritual. Parte da vida, da carreira de Esdras foi de ir admoestando o povo ao arrependimento e à lealdade à aliança de Deus. Então a aliança, mais uma vez, o que é a aliança? A aliança foi instituída por Deus de que ele seria fiel ao povo, enquanto este povo fosse fiel à sua aliança, ou seja, se mantivesse em retidão diante do Senhor. E o que nós vemos Esdras fazendo aqui é justamente chamando o povo a essa fidelidade novamente, a essa lealdade à aliança. Ou seja, Esdras reconhece que o motivo pelo qual o povo foi levado cativo para o exílio, para a Babilônia, é porque o povo se afastou
do Senhor e viveu da maneira que eles queriam viver. Então agora Esdras admoesta o povo ao arrependimento e a se manterem leais à aliança de Deus. O povo ainda adotava muitas práticas que eram pagãs, mesmo após o exílio. Na verdade, as coisas pioraram, porque junto com o exílio veio os deuses deste povo que conquistou Jerusalém. Então, muitos deles, eles trouxeram para dentro de suas casas os deuses daquele povo, acrescentando mais idolatria e afastando-se cada vez mais do Senhor. A Isaías, ele deixa isso muito claro, lá no capítulo 65, ele deixa muito claro que o povo estava distante do Senhor, estava longe de Deus, mas que Deus iria trazer o seu povo de volta, o remanescente fiel, né? Aqui, por causa deste remanescente, então Deus, né, conduz a história de tal maneira a preservar um remanescente e trazê-lo de volta para Israel e reconstruir o templo. Mas junto com este povo, lá desse povo que estava no exílio, a idolatria, na verdade, aumentou. Por isso a admoestação de Esdras, né, ao arrependimento e à lealdade à aliança. Muitos deles também se casaram com as mulheres do povo conquistador, né, lá, com as mulheres da Babilônia. Então veja, eles já haviam abandonado completamente, já perderam a esperança de um retorno. Por isso eles se entregaram a uma vida lá. Eles já se consideravam um povo daquela nação, se juntando com as mulheres daquela nação, adorando os deuses daquela nação. Então há a necessidade de Esdras, constante de Esdras, de ressaltar a necessidade do arrependimento. O livro de Neemias conta, na verdade, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, ali, as palavras de Neemias, o texto nos diz, a Bíblia nos diz que as palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Então, veja, Neemias está preocupado com as pessoas que ficaram. E a notícia que ele recebe não é uma notícia nada boa. Não é uma notícia que alegra, não é uma notícia que te deixa feliz, né, por receber, por saber como andam as coisas. Não, é uma notícia muito triste. Neemias desfrutava de uma prestigiosa posição de copeiro do rei, mas estava preocupado quanto ao estado de seu povo e da sua pátria. Então, veja, ele era uma das principais posições que uma pessoa pode ter. Ele servia diretamente o rei, né? A posição dele, então, era altíssima ali. Tinha que ser uma pessoa de confiança para ser copeiro do rei. O rei tinha muitos inimigos, muitas pessoas, muitos ali desejam a morte do rei. E como que eles poderiam fazer? Envenenando o rei. Por isso que a função do copeiro era fundamental, porque era alguém que o rei confiava profundamente, pois a vida dele estava nas mãos, literalmente, deste copeiro. Neemias se entristece por Jerusalém e é movido a orar. E ele ora, intercedendo por Jerusalém. E disse, olha a oração de Neemias: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel.
teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja, é muito interessante. Não há lamentação com relação à condição em que se encontram, mas há uma confissão diante do Senhor, de que para que o Senhor esteja atento para a aliança que ele fez com o povo e a misericórdia, porque esse povo agora ele se coloca diante de Deus por meio de Neemias, pedindo perdão pelos seus pecados. Então, eles não estão lamentando o que aconteceu, eles estão o quê? Neemias está fazendo o quê? Neemias está reconhecendo que tudo o que aconteceu até aqui foi por causa do pecado. Então ele se coloca na presença do Senhor em confissão a Deus. Neemias não pergunta a Deus por que ele deixou o exílio acontecer. Ó Senhor, por que nos veio tão grande miséria? Por que nos veio essa desgraça tão grande? Por que foram destruir os muros? Por que destruíram Jerusalém? Agora seu povo sofre. Ele não está questionando a Deus, porque ele sabia exatamente o porquê que aquilo tinha acontecido. Por isso ele ora com o coração quebrantado, fazendo uma oração de adoração e de confissão de pecados por ele e pelo pecado do povo. Neemias então reconhece que Deus estava guardando a aliança quando executou suas maldições contra o povo por seus pecados. Lá em Moisés, lá em Deuteronômio, tem um momento em que ele fala as bênçãos e as maldições. Justamente que a partir do momento em que o povo se afastar dos caminhos do Senhor, eles seriam amaldiçoados e seriam levados para a terra distante e seriam dispersos na terra, sobre a terra que Deus colocou. Por quê? Porque eles quebraram a aliança de Deus. Neemias ora justamente por esta aliança. E é nesta aliança, então, que ele baseia a sua oração, certo de que Deus é um Deus misericordioso. Então Deus restaura a sorte do povo de Deus. E então ele, mais uma vez, Neemias, após buscar a permissão de Deus e o dom de Deus para retificar o desespero de Jerusalém, antes de falar com o rei, ele ora então antes de ir falar com o rei. Ele confessa os seus pecados, ele, né, como que eu posso dizer, ele chama a atenção para a aliança de Deus e para a misericórdia e confessa os seus pecados, então, para começar, antes de ir falar com o rei. E ao falar com o rei, né, o rei nota, ao chegar na presença do rei, o rei nota a tristeza no rosto de Jeremias, enquanto ele o serve como copeiro real. Agora, aqui é importante parar. Pensa um pouquinho no que está acontecendo. Ele é copeiro do rei, ele exerce a maior função dentro do reino ali. Ele serve diretamente o rei. Ele está diante do homem que confia nele para tudo que Neemias vai fazer. O rei confia nas mãos dele. E agora esse homem olha para Neemias e vê Neemias triste. Será que ele está insatisfeito com o cargo que ele tem? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que há alguma conspiração acontecendo por trás e ele está envolvido? Percebe que essa desconfiança do rei é perigosa para Neemias? Pois bem, Neemias teme que o rei pense que ele não seja grato pela sua posição no palácio. Neemias teme o pensamento do rei. Neemias então diz ao rei que a cidade de seus pais encontra-se destruída. Ele faz uma breve oração, né, e depois confessa ali, mais ou menos aquela oração. Ele já havia orado lá atrás e agora diante do rei, na hora que o rei pergunta para ele por que ele está triste, ele faz: Senhor, é agora, né, em pensamento, e vai e conta para o rei. Neemias então diz ao rei que a cidade de seus pais encontrava-se destruída. E Neemias ora, então pede ao rei se ele pode retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. O rei concede. O rei não só concede seu pedido de reconstruir os muros, assim como o rei concede o que é necessário para a reconstrução. E ele viaja para a sua pátria.
Neemias e seus representantes recebem um salvo-conduto pelo império até Jerusalém. Ou seja, carta para que ele apresentasse, para quem obstruísse o caminho ali, de que o rei deu autorização de que eles fossem para Jerusalém reconstruir os muros. Os povos vizinhos, mais uma vez, ameaçam e perseguem a obra de Neemias. Eles mandam carta para o rei, falando de que eles vão ser um povo, que é um povo rebelde, que eles vão se voltar contra o rei e tudo mais. Tem toda uma trama acontecendo ali, fantástica, do povo contra Jerusalém, e como Neemias se portou, como Neemias se fortaleceu diante da dificuldade, não pelas suas próprias forças, mas certo de que Deus era com eles. Os trabalhadores no muro seguram uma ferramenta em uma mão e uma arma na outra. Tamanho era a dificuldade deles ali para poder reconstruir os muros, a adversidade que eles enfrentaram, mas eles ali revezaram e foram trabalhando e guardando o muro e fazendo o que tinha que ser feito. Então é até uma questão muito importante da história bíblica, né, da teologia bíblica, a questão do cultivar e guardar, né? Aqui você vê esse restabelecimento, enquanto você trabalha, o cultivar, né? Enquanto você trabalha, você protege, você guarda. E aqui esse restabelecimento do povo de Deus para fazer a vontade do Senhor já demonstra uma restauração daquilo que foi antes da queda. Ou seja, eles trabalhavam e guardavam enquanto eles construíam o muro. Então havia ali todo, nesse restabelecimento, havia já uma restauração das ordens de Deus, da origem, do propósito de Deus para a vida do homem, já neste momento da reestruturação, da reconstrução dos muros. Neemias lança uma reforma espiritual para reconstruir a nação e a sua lealdade a Deus. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oromita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Ele forçou ali mandar embora por causa da impureza que se encontravam os sacerdotes. Aquele lá não tinha. Além de não ter participação da parte de Neemias, Neemias intercede diante de Deus para que Deus se lembre destes homens que contaminaram o sacerdócio. É bem forte ali, né? A questão da pureza, ela é muito ressaltada, é bem estabelecida no livro de Neemias. Neemias lança uma reforma espiritual para reconstruir a nação e a sua lealdade a Deus. Então lembra, Esdras fez a mesma coisa e Neemias também. Esdras fez isso, né, numa reforma espiritual, e Neemias também, uma chamada ao arrependimento e à fidelidade para com o Senhor. Neemias expulsou um sacerdote por violar a aliança, porque sabia que se quisessem que a nação fosse reavivada, então fidelidade e pureza teriam que caracterizar os sacerdotes e o povo de Deus. E isso é ainda assim hoje, né? Hoje se nós queremos um reavivamento nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja, né? Na minha vida, na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no mundo, isso deve começar de que maneira? Lealdade, fidelidade e pureza. Fidelidade aos preceitos e caminhos do Senhor e pureza diante de Deus, né? Então é isso que Neemias está restaurando e restabelecendo, e é isso que deve começar das nossas vidas, por meio da ação salvadora de Jesus Cristo. Em nós somos capacitados para poder fazer isso. Somos possibilitados, então, a viver de maneira fiel, com fidelidade e santificação, com pureza de vida diante do Senhor. Deus capacita as nossas vidas como capacitou estes homens vindo do exílio para Jerusalém para a reconstrução dos seus muros. Então há um reavivamento em Jerusalém neste retorno, justamente porque houve um reconhecimento
a fidelidade e a pureza. Vimos que um ambiente de alegria, né, tomou conta do povo por causa do retorno à sua terra natal. Eles estavam de volta a Jerusalém. O templo, o lugar de Yahvé, manifestava sua glória, estava sendo reedificado, ou seja, o lugar onde o templo, onde Deus habitava no meio do seu povo, estava sendo reedificado. A alegria de ter o Senhor novamente no meio do seu povo. De fato, a reedificação dos muros e do templo sinalizava a volta da presença do Senhor no meio do seu povo. E a evidência do favor de Deus novamente entre o seu povo. Trouxe novo fôlego e refrigério àqueles que tinham visto o pior acontecer. Portanto, estes livros demonstram a fidelidade e a misericórdia especial de Deus que se inclinam na direção do povo com quem ele tem uma aliança. E você? Como anda a sua fidelidade? Como está a sua aliança com Deus? Se a sua vida tem sido mesclada com as coisas da Babilônia, com as coisas deste mundo, se você tem sido levado para a misturar uma vida de Deus com uma vida de pureza e santificação juntamente com as coisas deste mundo, e a Bíblia nos diz que não é possível servir a dois senhores, pare neste momento. Reflita sobre o que foi essa reconstrução de Israel na vida deles, na vida daqueles homens, em como foi necessário um reconhecimento do pecado e um abandono total daquilo que não pertencia ao Senhor para viver em santificação diante de Deus. Você quer um reavivamento na sua vida? Busca o Senhor. Olha para a aliança de Deus. Deus tem um compromisso, Deus é fiel. E se você não tem sido fiel, arrependa-se e busque o Senhor, rasgando os seus corações, não suas vestes, não chorando, não lamentando, mas rasgando o coração, como fez Neemias diante do Senhor, pedindo então misericórdia do Senhor, para que Deus restabeleça a sua sorte novamente e você viva uma vida de revivificação para a honra e glória do nosso Senhor. Que Deus possa abençoá-los grandemente, que vocês tenham uma semana na presença do Senhor e que possam ser edificados grandemente por esse texto. E até a próxima aula.